Uma das bandeiras erguidas pelo Bolsonaro durante a campanha é que ele governaria, se fosse presidente, sem nenhum tipo de viés ideológico. Esse vídeo aqui é a segunda parte de uma série sobre Bolsonaro e a extrema-direita. Antes de tudo, isso é preciso ficar muito claro para vocês, é que não existe nenhum tipo de decisão política, e cotidiana também, que não tenha algum viés ideológico. A ideologia perpassa tudo, e todos nós temos diferentes ideologias conflitantes dentro de nós. A gente apoia certas medidas, rejeita certas medidas, e tudo isso tem uma base ideológica. A ideologia está em todos os níveis. Então é impossível que o Bolsonaro governe ou tome qualquer decisão no governo sem algum viés ideológico. O que geralmente a gente tem são viés ideológicos mais moderados, viés ideológicos moderados de esquerda ou de direita dentro do espectro político. O problema do Bolsonaro, e esse é o grande problema dele na verdade, não é apenas que ele tem um viés ideológico de direita, é que ele tem um viés ideológico de extrema direita e ele está agora tomando decisões ou propondo medidas ou fazendo promessas que têm a ver com isso. A decisão de confrontar Cuba, por exemplo, parte desse viés ideológico dele de extrema-direita. Ele está confrontando um país que é pequeno, que é insignificante politicamente, em termos econômicos pelo menos, na América Latina, com o qual o Brasil se aproximou por questões ideológicas também, e para ele é muito fácil confrontar Cuba porque Cuba não tem poder como tem a China, por exemplo, que tem o mesmo viés ideológico do que Cuba. Ele está confrontando agora o Mercosul, que são países alinhados ao Brasil, alguns até com governos mais liberais, que não são de viés de esquerda, mas mesmo assim ele deseja prejudicar os laços com o Mercosul. E ele está se aproximando de políticos populistas, como Trump, por exemplo, e de políticos de extrema-direita, como o Viktor Orbán, da Hungria. Quem é o Viktor Orbán? O Viktor Orbán é o primeiro-ministro da Hungria desde 2010, e ele ficou conhecido por suas medidas altamente xenófobas, anti-imigrantes, anti-refugiados. Em 2015, quando teve a crise dos refugiados sírios que foram caminhando pela Europa, em direção à França, em direção à Alemanha, em direção ao Reino Unido, ele mandou fechar as fronteiras da Hungria e expulsar os refugiados, que tiveram que contornar pela Áustria. O partido dele propôs uma lei na Hungria, chamada de Lei Anti-Jorge Soros, que é uma lei anti-imigração e que criminaliza húngaros que ajudam imigrantes no país. Ou seja, é um governante que tem um viés bastante parecido em vários aspectos com o Bolsonaro, de extrema-direita. Essa aproximação entre o Bolsonaro e o Orbán revela esse viés ideológico do Bolsonaro. Ele vai se aproximar, ele vai comercializar, ele vai fazer tratados, ele vai fazer relações diplomáticas com países que estão agora fazendo essa guinada também para a extrema-direita. E que não é um fenômeno isolado. A gente tem que entender aqui que esse fenômeno de extrema-direita pelo mundo, né, que inclui Estados Unidos, que inclui a Hungria, que inclui vários países europeus e agora o Brasil, é um fenômeno global, é um fenômeno que está se desenrolando nesse momento. Ontem mesmo o jornal The Guardian publicou uma série de reportagens muito interessantes, eu vou deixar linkados aqui os artigos para vocês lerem, incluindo um mini documentário que eles fizeram sobre Steve Bannon na Europa. Então é um processo orquestrado de fato. Tanto que se deu na Europa ao longo dos últimos anos, quanto a eleição do Trump, e agora a tentativa do Bannon de influenciar as eleições na Europa também, faz parte de um projeto nacionalista, anti-imigração, anti-muçulmanos, de resguardar certos valores tradicionais dos brancos ocidentais. É claro que o modelo da extrema-direita norte-americana e da extrema-direita europeia não tem alguns pontos de convergência com o Brasil. Por exemplo, na Europa, aqui o foco da extrema-direita tem sido os muçulmanos, tem sido a pureza étnica, né? É um movimento extremamente racista em vários sentidos, o que deixa de ser surpreendente, porque a gente pensa que, olha, 100 anos atrás, gente, foi 100 anos atrás que teve a ascensão do fascismo e do nazismo aqui na Europa, e agora a gente vê um processo muito semelhante ocorrendo de novo. Quando você pensa que esse tipo de barbárie já foi enterrada pela história, ela retorna. Inclusive, tem partidos que são claramente alinhados com o nazismo, que defendem pautas nazistas. Na Alemanha, por exemplo, onde isso é criminalizado, e você vê gente que realmente defende ideias muito próximas, ou do fascismo italiano. Na Itália mesmo você vê isso agora, nesse momento, que você tem o Salvini, que é o primeiro-ministro na Itália, ele tem uma grande identificação com figuras ligadas ao fascismo, e na Alemanha você vê partidos nazistas de fato, ou movimentos nazistas se fortalecendo. Então isso é realmente muito preocupante, muito assustador. Pensar que 100 anos depois você vê tudo isso retornando de novo. Se a gente for relembrar também, né, o fascismo nos anos 20, nos anos 30, teve um grande impacto pelo mundo, foram vários países que aderiram ao fascismo, na Europa principalmente, você teve a Itália, a Alemanha, você tinha partidos, movimentos fascistas na França, na Inglaterra, na Croácia, e no Brasil você tinha o Getúlio Vargas, que também era fascistoide. O Japão também
também estava nessa onda, nos Estados Unidos tinha um movimento forte também de fascistas, ou seja, foi algo que se espalhou pelo mundo, muito impactante, anticomunista e anticapitalista, e hoje você vê um movimento parecido que vai se espalhando pelo mundo agora com grande força, e a gente vai ver uma tendência muito grande de regimes autoritários, do qual o Brasil faz parte. Nos anos 20, nos anos 30, o que levou a isso foi uma grande insatisfação com relação às economias liberais pelo mundo, nas democracias liberais. Você teve a Primeira Guerra Mundial, que também causou uma grande desilusão nas pessoas, muita gente buscava uma alternativa para aquele mundo que estava em colapso, tanto humanitariamente, por causa das guerras, quanto economicamente. Em 29 você tem a crise econômica que abala o mundo inteiro. Para mim, esse fenômeno hoje tem muito a ver com isso também. Você teve a crise de 2008, que foi muito impactante pelo mundo, foi a maior crise econômica desde 29, então houve um grande empobrecimento, houve uma série de conflitos pelo mundo, você tem agora o conflito no Oriente Médio, lá na Síria, que também está enviando um grande influxo de imigrantes para a Europa, você tem um grande problema social na África, que também está mandando muitos imigrantes e refugiados para a Europa também, então isso causa uma tensão no continente que vai levando essa onda xenófoba e anti-migratória. O Brasil agora, passando por uma crise também, favorece esse tipo de discurso populista, que basicamente é isso. O populismo, em essência, é essa luta entre uma classe pura, uma classe justa, nobre, contra uma classe corrupta, geralmente as elites. Então você tem lá um político que vem falar assim, olha, eu sou o guardião da moral, eu sou o guardião dos bons valores, e eu vou enfrentar essa elite corrupta de políticos, de empresários que destruíram o país. Então isso cai muito bem para a população geral que não é instruída ou que não tem consciência política, que ouve essa mensagem e acha que ali realmente tem um salvador da pátria, alguém que pode mudar a situação, que é um outsider, que não faz parte do establishment e pode, através da sua força, da sua autoridade, geralmente são pessoas autoritárias, que essa pessoa pode ir lá e mudar o sistema. Sendo que no caso do Bolsonaro isso é uma besteira, porque ele está no sistema já tem 20 e poucos anos, né? Mas esse discurso populista sempre cai muito bem com a população. A população se sente identificada em sua insatisfação, em sua revolta, em relação à crise que ela está passando, que ela está vivenciando, e pensa que aquela pessoa ali, aquele braço forte, pode mudar alguma coisa para um futuro melhor. Então a ascensão do Trump, a ascensão do Bolsonaro, o Orbán, o Erdogan na Turquia, o Putin, são todos reflexos dessa insatisfação da população que vem nessas figuras autoritárias algum tipo de saída para a crise, para as dificuldades que elas vivenciam e para resguardar os valores que elas acham que estão ruindo. O Bolsonaro, ele faz parte de um cenário muito maior e que tende a piorar nos próximos anos. Aqui na Europa você vê na Áustria um movimento forte de extrema-direita, na Holanda, na Suécia, na Polônia, em vários países você está vendo isso se fortalecendo. Na própria Alemanha também agora teve uma eleição que ficou muito apertada ali, então isso está se fortalecendo. Estão conseguindo colocar políticos no parlamento de seus países e também vão representar no parlamento europeu. Isso pode representar um grande perigo para a União Europeia em si. Talvez tenha um colapso na União Europeia porque são muitos movimentos anti-União Europeia, são movimentos antiglobalistas, como eles dizem, que querem fortalecer suas fronteiras nacionais, sua soberania nacional. Ou seja, para concluir, as decisões do Bolsonaro, aquilo que ele promete, aquilo que ele tem feito, como ele tem escolhido os ministros dele, como ele tem se posicionado, é completamente ideológico. Ele está fazendo uma agenda altamente ideológica, uma agenda que envolve interesses da extrema-direita pelo mundo e com o qual ele vai se relacionar. Ele provavelmente vai alienar aliados antigos do Brasil, que tinha a ver com a posição do PT, e vai criar novos aliados com visões semelhantes. Eu recomendo que vocês leiam esses artigos que eu vou pôr na descrição aqui. Se você souber falar inglês, veja o documentário do The Guardian sobre o Steve Bannon na Europa. Isso é muito importante porque isso pode mudar de fato o rumo da política global nos próximos anos. É um mundo muito assustador. Se você tem a memória, se você tem leitura da história dos anos 20, dos anos 30 na Europa e no mundo, isso realmente desperta um alerta aí de algum momento muito perigoso para imigrantes, para refugiados, para minorias religiosas, para minorias étnicas, porque a gente sabe aonde isso pode levar. Eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto, deixa seu comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!